E comigo sempre está Tainara Bittencourt. Ela é contadora, eu sou mentor em vendas e a gente decidiu fazer esse Sextou com Propósito para levar um pouco mais de propósito para essa sexta-feira que, né, o brasileiro tornou mais prático, né, querer descansar, sair, se divertir, dar aquela relaxada. É importante isso, mas também é importante estar se alimentando de coisas boas, e essa que é a nossa ideia aqui, levar um pouco mais de propósito na sexta-feira, né? E nós separamos para o episódio de hoje o nascimento de Jesus. Lá em Lucas capítulo 2, versículo 11, né, nós falamos sobre a Bíblia, né, fala sobre o nascimento de Jesus. Então é para debater um pouco sobre essa questão, né, do que foi se perdendo ao longo do tempo, o verdadeiro propósito do Natal, né? Então é sobre esse assunto que nós aqui vamos conversar. Daqui a pouquinho a Tainara está com a gente. Se você tiver perguntas, comentários ou qualquer coisa que possa acrescentar aqui com a gente, até críticas, desde que construtivas, vai nos ajudar bastante também a tornar esse Sextou com Propósito cada vez melhor, né? E como eu disse, todos os episódios estão lá no YouTube. Lá também é possível você fazer comentários e até solicitar alguma passagem em específico, né? Tem novidades que a partir do ano que vem nós vamos ter uma sede própria. Então o ICC, que é o Instituto Conecta e Cresce, ele está preparando ali uma sede para nós. Eu sou um dos sócios proprietários do Instituto e a gente vai ter o Sextou com Propósito também numa versão presencial, né? A Tainara gosta, eu também, acho que é importante, né? Além de falar da palavra, também estar ali próximo às pessoas e acolhê-las num momento de dificuldade, né? Reforço que nem eu, nem a Tainara, nós não somos pastores, né? Mas nós somos cristãos e queremos levar para o máximo de pessoas possível o que a gente tem de entendimento, né? As nossas experiências, seguindo a Bíblia, né? Então é esse que é o intuito aqui do Sextou, tá? Ajudar as pessoas, né? Quando você ajuda as pessoas, naturalmente que você também é ajudado. Então essa que é a dinâmica aqui. Às vezes acontecem uns probleminhas técnicos, mas é isso, tudo aí. Ah, sim. Aí, pronto. Prontíssimo. Então, Tainara, hoje estava fazendo aqui uma introdução, né? Nós vamos falar aí do nascimento de Jesus, Lucas capítulo 2, versículo 11. Uhum. E por que que a gente trouxe isso, né? Para Como o Sextou com Propósito, a ideia é trazer mais propósito para as sextas-feiras, a gente quis lembrar aí as pessoas do motivo real do Natal, né? Mas antes de passar a bola para você, eu pesquisei aqui e vou contar uma curiosidade, né? Eu fui pesquisar da onde surgiu esse conceito Papai Noel, né? Por que Uhum. Papai Noel? Que hoje está muito popular e a gente lembra muito do Natal, Papai Noel, presentes, e esquece o verdadeiro propósito, por isso que estamos aqui. Mas aí que a minha pesquisa trouxe? Que lá no século IV, né, São Nicolau de Mira, que era um bispo cristão, ele foi muito conhecido por sua generosidade, principalmente com as crianças. Então era uma pessoa que gostava muito de dar presentes, né? Então essa figura, ela viveu ali na região do que é a Turquia hoje, e ela foi conhecida muito por essa generosidade. Então as crianças ficavam ali esperando. E os presentes eram escondidos, colocavam moedinha no sapato, na meia. Então por isso que hoje nós temos essas figuras também, né, de deixar pendurada a meia ou um sapatinho lá para ganhar um presentinho do Papai Noel, né? Então, em resumo, né, essa versão do São Nicolau, né, que é o Papai Noel, veio lá de trás, iniciando ali. Na Europa, isso se espalhou muito ali no século XIII, XV, mas quando veio para os Estados Unidos que a coisa começou a ganhar uma proporção maior, até porque os Estados Unidos é muito conhecido pelo seu consumismo, né?
E olha que importância que tem a Coca-Cola nisso tudo, Tainara. Em 1931, ela de fato popularizou a imagem do Papai Noel com aquelas roupas vermelhas, barba branca, aquela aparência amigável. Eu me recordo na minha infância, que não era em 31, mas eu me recordo da minha infância de ver lá aquela música do Natal, caminhão chegando, né, o urso polar, o Papai Noel. Mas eu achei que a Coca-Cola estava navegando em algo que já existia. Mas ela que foi uma das criadoras disso. Olha só que interessante. Eu Então não o Papai sabia. Noel era verde, não era vermelho. Olha Era. aí, eu não Uhum. sabia disso, não sabia disso. Então é essa curiosidade que trouxe essa minha pesquisa. Bom, mas então escolhemos, né? A Tainara escolheu aqui o Lucas 2, versículo 11. Por que essa passagem, Tainara? Bom, essa é dos quatro evangelhos. Os evangelhos eles são a biografia de Jesus. Mas dos quatro evangelhos, essa é a que realmente fala assim: hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é o Messias, o Senhor. Então aqui é o que mais deixa claro. Se procurar nos outros evangelhos, ele vai falar já Mateus e João começa já do batismo. Não, Marcos e João começam já do batismo, Mateus conta mais a genealogia, e Lucas, ele dá uma ênfase aqui um pouquinho mais sobre o que aconteceu, como que foi essa questão do nascimento e tudo mais. E principalmente, né, como está chegando perto do Natal, como está chegando perto dessa época, da gente relembrar. O Natal, ele não começou com o nascimento de Cristo. Isso é muito importante da gente deixar frisado também. Ele não começou, ele já era tido como uma festa pagã antigamente, só que a igreja daquela época, ela decidiu colocar uma data para comemorar o nascimento de Cristo. E aí entra a parte cristã, que é muito importante. Por quê? Se a gente não tem uma data, isso vai se perdendo. A gente vai esquecendo e aos poucos não se comemora mais o nascimento daquele que é o mais importante da nossa vida. Até porque não existe ali um relato exato de quando Jesus de fato nasceu, né? Que é 25 de dezembro, né? Isso seria Pelo entre menos o... setembro e outubro, mais ou menos, o nascimento dele. Isso pelos estudos do Isso. eu gosto É, muito de estudar a história por trás da Bíblia. E aí dá-se mais ou menos ali por volta de setembro e outubro. pelo clima, né? Pelos relatos que tinham naquela época. Então, provavelmente não era um clima muito frio. Então, por isso que entende-se aí mais ou menos nessa época. Mas, como você disse, né, entrou então em vigor para meio que substituir algumas festas pagãs e a gente lembrar da importância que tem o nascimento de Jesus, como isso mudou completamente o mundo, né? Mas eu confesso, Tainara, que até pouco tempo atrás isso passava despercebido mesmo. Essa questão, né, de ganhar presente, de comemorar o bom velhinho, né, o que eu contei aqui de curiosidade aí, o seu São Nicolau. Os filmes também, né, uma época que lança-se muitos filmes, que fala do Natal, Esqueceram e de mim. dificilmente traz essa questão do nascimento de Jesus, né? Tem, lógico, um ou outro ali, mas a grande maioria sempre traz a versão Papai Noel, Primeiro Amor, né? Coisas assim que não estão diretamente ligadas a Jesus. E a ideia nossa aqui é realmente lembrar a importância que Jesus teve, né? E se a gente seguir no capítulo 2, também fala de uma certa maturidade que Jesus já tinha aos 12 anos, né? Quando ele meio que se perde dos pais. Se perde não, né? Ele fica para trás e ele estava lá no templo, né? Junto ao pai e confortando, né? José e Maria que foram se dar conta, né? De encontrar com ele depois de 3 ou 4 dias, não me lembro exatamente. Então imagina, né? Você perder o seu filho, não saber onde ele está e só encontrá-lo 3 ou 4 dias depois. E ele estava lá, né, conversando com sábios, né? Então já era um menino já bem à frente dos tempos, né? O que eu entendo dessa parte, por exemplo, dessa onde ele está no templo, ainda quando ele é encontrado, ele ainda fala assim, mas como assim vocês não sabiam que eu estava aqui? Tipo, é o lugar mais óbvio para eu estar. Eu tô aqui resolvendo as coisas do meu pai, tratando as coisas do meu pai. E isso mostra que a preparação dele para
o sacrifício, né, para o ato que ele veio para cumprir aqui na Terra, já estava sendo preparado desde o primeiro momento. Pensa, Maria, ela é uma mulher agraciada entre todas, tá? Só que assim, bom, entrando, isso fica meio polêmico, mas assim, ela tem que ser respeitada. Ela é muito respeitada. A Bíblia mesmo fala que ela pensa, você ser a mulher escolhida para gerar o Filho de Deus. Então você tem que ser, ela é muito respeitada. E ela, desde o primeiro momento, ela teve a função de educar. Porque antigamente, nessa época de Jesus, a função inicial de educação era muito dos maridos para as mulheres para os filhos. Então ela já teve que explicar desde cedo quem que ele era, quem que Jesus era. Porque ele era uma criança comum, assim, vamos dizer, no primeiro momento. Ele tinha necessidade de mamar, ele tinha necessidade de comer, ele tinha necessidade de aprender a andar. Então ela teve que educar ele nesse caminho. E muito provavelmente ela mostrava, olha, você é esse daqui que está falando em Isaías, você é esse daqui. Então ela foi doutrinando ele. Quando ele chegou nos 12 anos, ele já tinha convicção de quem que ele era. E claro, o pai provavelmente falava com ele o tempo todo. Então ele já tinha essa convicção. Então ele foi se preparando desde o nascimento dele para que ele pudesse chegar lá aos 33 anos e concluir a obra da redenção. Lembrando que José, o pai biológico, né, de Jesus, ele vem da linhagem de Davi, né? Então muitas pessoas também não têm esse conhecimento, né? Então, e realmente em Isaías, até pesquisei aqui enquanto você falava, Isaías 9,6 já profetizava, né? Porque o menino nos nasceu, um filho nos foi dado. Uhum. Então mostra esse cumprimento da promessa que já estava escrito, o Isaías é do Antigo Testamento, né? Isaías, ele é um dos profetas maiores e ele é o que é o mais messiânico, assim, é o que mais fala sobre tanto a vinda quanto a vida e o final. O Isaías 56 é pesadíssimo, fala sobre o homem de dores, ele já conta sobre essa parte da redenção mesmo. Mas, voltando para essa parte do Natal, é muito importante que a gente sempre lembre realmente do motivo pelo qual nós comemoramos hoje, né? Os cristãos comemoram hoje. Não é uma simples festa. É relembrar o nascimento, é relembrar aquele que é mais importante para a cultura, né? Para o cristianismo mesmo. Isso, e é uma celebração do amor, de um recomeço, né? Tem famílias aí que são brigadas, muitas vezes se reúnem ali em prol disso, né? De estar compartilhando uma mesa, de ter aquela harmonia, aquele amor em volta. Então, lembrar disso, dessa oportunidade de resolver, né, algumas coisas aí que ficam até com uma certa mágoa, né? Às vezes o Natal, ele proporciona esse espírito natalino que se fala, né? Uhum. Traz um pouco dessa memória. Então, vamos tentar, né? Seja no trabalho, seja nas vendas, seja na sua família, tentar esse recomeço mais ligado ao amor, à fé, ao sacrifício pelo outro, né? Jesus veio aqui para se sacrificar por nós. Então, o que que você, ao invés de cobrar muito do outro, o que que você está fazendo ao outro pela sociedade, né? Então, é um tempo de reflexão. Sim, e o que você falou é muito interessante, porque a maioria das famílias são brigadas o ano inteiro. E quando elas chegam na época do Natal, há essa comoção de se sentar, de reunir todo mundo. Ah, não gosto de fulano, mas eu vou chamar e ali naquilo se reconcilia. Minha família é muito grande e muito unida. Então, assim, são 30 pessoas que são próximas. Minha mãe faz uma festa, dá 22, um almoço no domingo dá 22 pessoas. Então, é muita gente junto, é muita gente brigando. Só que há essa parte da reconciliação. Então, quando fala assim, ó, Natal é na casa da mãe, vai todo mundo assim, se tem algum problema eles colocam de lado, e aí geralmente se resolvem, passa o ano bem até, vai brigar por outros motivos, mas assim, há essa essência. Então, que a gente tenha sempre no nosso coração essa reconciliação, esse renascer, só que não só nessa época do ano, que a gente possa lembrar todos os meses, de sempre estar em harmonia com o outro, sempre estar buscando ali o perdão, sempre colocar o amor na frente, porque Jesus, ele é amor. Então aqui nós estamos falando do nascimento do amor no mundo. Ele veio para cumprir tudo aquilo que o Pai tinha prometido, que a gente teria, que é a salvação. Então ele veio para que a gente pudesse
ter vida. Só que se a gente não aproveitar bem dessa vida, não aproveitar ela da maneira correta, tendo amor, perdoando o outro, a gente não aproveitou, não desfrutou daquilo que Deus mandou o filho dele para fazer. E não é fácil, né? Sempre dizer isso também, porque nós cristãos, o objetivo nosso é se parecer mais com Cristo, né? E Cristo, por exemplo, vamos trazer aqui para o casamento. Cristo amou a igreja. Então, o que que é sugerido ao homem? Amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. E quando fala igreja, não só como instituição, mas as pessoas. Então, tem pessoas de tudo quanto é gosto, gênero, pensamento, atitude, comportamento e por aí vai. E ele amou todas as pessoas da mesma forma. Então, eu entendo isso, né? Que quando a gente casa, o nosso cônjuge, dentro da família, amigos no geral, as pessoas são diferentes, né? Todo mundo tem seu defeito, todo mundo tem sua qualidade. Mas o amor, ela é uma decisão, né? Ah, eu quero amar essas pessoas. Então, se você decide não amar, você vai olhar tudo que a pessoa tem de ruim, aquilo vai ser potencializado e acabou, não tem como conviver. Se você decide amar, você vai olhar tudo que tem de bom, você vai potencializar isso, e aquilo que vai, né, prosperar aí dentro do seu lar. Então, tente, né, trazer esse entendimento, né, de você sempre fazer pelo outro. Automaticamente o outro fará por você. Tem um amigo meu que uma vez me falou, né, você não casa para ser feliz, né, você casa para fazer o outro feliz, né? E entender essa segunda parte do você casa para fazer o outro feliz é muito interessante porque ele faz com que a gente mate a gente. A gente morra para si mesmo para fazer o outro feliz. Isso também é um dos princípios da generosidade. Onde você é generoso quando você coloca as suas vontades de lado para fazer a vontade do outro. Claro, tem que ter limites. É muito importante a gente sempre ter limites com tudo, mas entendendo que o nosso cônjuge ele vem para que a gente faça ele feliz. E realmente não é fácil. Tem dias que eu falo assim, Jesus, como é difícil ser cristã. Eu seria muito fácil de outra maneira. Mas vamos lá, vamos ter paciência, vamos voltar. É verdade, fácil, fácil não é mesmo, realmente não é fácil. Assim como nas vendas, né? A venda, você tem o seu produto, você tem o seu serviço, mas você não vende isso pensando no seu benefício. Você tem que vender ao olhar do seu cliente. O que que esse produto que eu estou vendendo vai realmente transformar ou mudar a vida do meu cliente? Então, a venda é para ele, né? Por consequência, você acaba tendo bons clientes, bons resultados e ganha por isso, né? Por estar fazendo muito bem ao outro. Então, essa questão do servir, né, que o Ramon, meu sócio, fala muito, é um pouco disso, né? Você está sempre preocupado com o outro, automaticamente você recebe coisas boas também, a reciprocidade, né? Uma das coisas que você falou é que a gente tem que ser o exemplo, seguir o exemplo de Cristo. Então, relembrando essa parte do Natal, né? É para a gente comemorar o nascimento. Então, para a gente relembrar como que Jesus foi na vida dele toda, o que que ele fazia, o que que é relatado, principalmente nos últimos 3 anos, que é o mais falado sobre a vida dele, como que ele foi. Como que eu posso ser semelhante? Então, lembrar que nasceu um homem modelo, um exemplo. Deus colocou aqui, ó, a pessoa segue esse. Faz tudo que esse fazia que dá certo. Colocou porque a gente enquanto ser humano, era perdido. Fazia geralmente o que um ia lá, falava com Deus, aí voltava e falava, povo, faça isso. E nesse telefone sem fio, podia se perder muita informação. Porque quando você chega para mim, fala uma quantidade de informações, se eu virar para o lado e tentar falar para outra pessoa, eu não vou conseguir reproduzir exatamente tudo. A não ser que seja realmente Deus ele me usando naquele momento para falar. Mas podia se perder. Agora Deus veio e colocou assim um modelo. Falou, é esse. Segue esse daqui. É o homem perfeito. Só... E aí a gente tem que lembrar que esse homem existiu. E assim, há mais relatos... há mais relatos de que Jesus existiu do que Sócrates. Então, quando você vai estudar história, você consegue achar mais contexto histórico mesmo de que Jesus passou pela Terra, outras pessoas de outras regiões relatando sobre esse homem de Nazaré que fazia milagres, do que sobre Sócrates. E tem, sabe, assim, e Sócrates ele não é nada espiritualizado nessas questões, ele é mais filosofia. É filósofo, né? Uhum. Um filósofo. Gente, e tem um filme que eu sempre esqueço o nome,
que fala de um jornalista que pesquisa, né, sobre a existência de Jesus. E depois eu vou lembrar de novo, mas enfim. Esse é um filme interessante de se ler. Por quê? Porque ele tenta provar a existência de Jesus. E quando traz para essa relação, um marco muito importante é quando ele falece e ressuscita, né? Uhum. Então ele começa a buscar, primeiro tentar provar que não houve a morte, depois ele tenta provar que não ressuscitou, enfim, no fim ele se torna pastor e crente também, né? Eu gosto muito. Tem o Augusto Cury. Eu acho que as pessoas conhecem o Augusto Cury. Ele é o maior escritor hoje do Brasil, psiquiatra. Ele era ateu assim, ferrenho defensor. E ele foi estudar Jesus, porque ele não acreditava e ele queria entender o que aquilo, que era, né? E ele se tornou um defensor do cristianismo, de Jesus. Ele Não, escreveu mas livros. eu aqui, Tainara, se a gente voltar aí uns 5, 8, talvez 10 anos atrás, eu poderia dizer que eu estava no meu momento ateu. Uhum. Eu sempre, assim, por conta da minha mãe, fiz minha primeira comunhão, né? Fui criado na igreja católica, mas eu não era um frequentador assíduo. Alguma coisa ali nunca me tocou fortemente. Tive a perda do meu pai, fiquei meio brigado com Deus, né? E, e, e um cliente meu, barra amigo, né? A gente acabou se tornando amigo. Ele me convidou para participar da célula. Sim, estava no momento que meu casamento ele era bom, mas não era excelente. Ele falou que era um estudo bíblico, independente. Ele é da igreja presbiteriana, mas independente disso, né, tem outros católicos que frequentam lá a mesma cela. Me convidou. No fim, não fui de primeiro momento, achei legal, achei interessante, aquilo ficou no meu coração, mas ainda não tomei nenhuma ação. Minha mãe, muito religiosa, sempre me comprou no Bíblia, livros a respeito, e era algo que eu não me interessava tanto. Fui deixando de lado. E de repente, alguma coisa aconteceu, que hoje a gente sabe por quê, me fez voltar na casa desse cliente alguns meses depois. Normalmente eu vejo meus clientes uma vez por ano, salvo exceções. E ali tive que voltar num espaço mais curto de tempo e ele de novo, né, falando sobre esse assunto da célula, e tal. Eu falei, bom, convidei minha esposa e fomos. E ali, no primeiro dia, já mudou a minha vida. Já senti coisas diferentes. Saímos da célula, eu e minha esposa, a gente não estava bem naquele dia, 2 dias antes. Aí que a gente vê, né? Quando a gente tenta dar um passo de fé, como o inimigo tenta nos afastar, né? Então, 1 ou 2 dias depois, antes, a gente brigado, mas como tinha um compromisso, era meu cliente, falei, não, a gente tem que ir lá, nem que seja para cumprir. E se a gente não gostar, a gente não aparece mais. Só que saímos de lá transformados. Já saímos com uma paz, uma outra cabeça. E aí começou o nosso relacionamento. Aí vai cela, 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 depois igreja, batismo, curso, livros, série, e começa, começa, começa. Então eu tô nesse, né, quem tá aqui nos assistindo, às vezes você acha isso um absurdo, você nunca conheceu a fundo, mas ó, vou falar aqui meu lado pessoal, né? Eu estava afastado, me aproximei e agora quero abraçar muito mais, muito mais, muito Tem mais. uma música da Fernanda Brum que fala que quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. É o que Sua Glória fez comigo, é o nome da música. E é um louvor assim maravilhoso. É colocar e começar a chorar. Mais ou menos isso. Olha aí. E até deixo de recomendação para vocês, porque ele é um louvor que ele fala justamente sobre isso. Quem já entrou ali, quem já pisou no Santo dos Santos, né? O Santo dos Santos fazendo a separação do templo e tudo mais, é o lugar onde tem a presença de Deus. Então, quando você
se encontrou na presença de Deus em algum momento da sua vida, em outro lugar você se sente desconfortável, você não sente mais a paz. Porque você experimentou uma paz tão pura e genuína que aquela paz só se encontra ali, só se encontra na presença de Deus. Todo mundo tem o seu buraquinho dentro de si, que muitas vezes coloca outras coisas. Então vai para jogo, vai para bebida, vai para vícios, vai para um monte de coisas que são ilícitas, às vezes até as lícitas. Então começa a viajar demais, muita coisa demais, e aí só que vê que não preenche aquele buraco, porque aquele buraco que tem é o tamanho exato de Deus. Então quando você coloca realmente a presença de Deus, aí você sente essa paz. A paz, ela vem de Deus. O mundo, ele dá uma certa paz, mas ele dá, vamos dizer assim, é mais uma tranquilidade. A paz mesmo, onde você sente paz de espírito, só vem de Deus. E aí é onde a gente sempre relembra, né? Que o motivo que a gente está fazendo isso aqui, eu e você, é passar para as outras pessoas para que eles comecem a experimentar mais dessa paz também. Para que elas comecem a entender que esse caminho, ele não é 100% fácil, mas ele não é impossível. E é muito melhor seguir nesse caminho, porque é aquela coisa do escolha o seu difícil. Eu não sei onde que eu vi uma frase, tipo assim, emagrecer é difícil, mas se manter acima do peso também é. Escolha o seu difícil, alguma coisa assim. Viver num mundo onde você tá perdido, tem um monte de coisa acontecendo de ruim, é difícil. Viver na presença de Deus também é, só que ele tem um cargo, um peso mais leve do que viver no mundo perdido. Porque aqui, no sentido não religioso, mas espiritual da coisa, você começa a ter aquela presença, a resposta de Deus, a tomada de decisão fica diferente, você vê que passa por dificuldades, mas sai com muito mais facilidade. Não fica enroscando, girando no mesmo lugar. É. E me ajudou muito a ter um entendimento, sabe, das coisas, né, Tainara? A gente sabe que coisas ruins sempre acontecem, mas quando você confia em Deus e tem essa fé, você sabe que aquilo tá te transformando numa pessoa melhor, mais forte, mais preparada, e que dias melhores virão, e sempre vem. Então, eu passo a ter uma vida mais tranquila, né, menos estressada e por aí vai, né? Lembrei aqui, eu pesquisei, o filme se chama Em Defesa de Cristo, tá? Então, super recomendo aí você que está na dúvida ou que conhece alguém, né, que precisa se glorificar. Essa é um filme interessante para assistir em família, inclusive. Tem um que É. eu gosto muito, assim, quando tem alguma pessoa que é nova convertida, principalmente. Ah, E gosto muito de recomendar, que é o A Cabana. Eu li o livro, Cabana, eu li o livro eu li o e livro, vi o filme no cinema, se eu não me engano, há muitos anos, ó. é, Tô esse pesquisando aqui, é um filme de 2017. Ele é muito bom mesmo. eu já deixei aqui, vou assistir nos próximos dias. Esse Cabana, acho que faz sentido até assistir de novo já, viu? Eu assisti há muitos anos. Talvez hoje eu teria um entendimento diferente, mas eu Hum, lembro bem que me chocou muito mesmo. O livro é um filme muito bom. É especialmente, um livro e um filme, né? especialmente porque ele trata de um tema muito sensível, que é: se Deus existe, por que coisas ruins acontecem? E esse é É, um tema, nossa, que dá assim, rende um podcast assim de 1 hora de é conversa. verdade. Então, assim, Aliás, né, pessoal, eu comentei aqui antes de iniciar que nós estamos preparando uma casa, né, para receber o Sextou com Propósito. E nessa casa nós teremos, né, Tainara, um clube do livro, barra séries, filmes que a gente pode, né, discutir, debater. Um deles pode ser esses dois aí, inclusive, né? olha, Dois muito filmes bom. bons. Os dois são do mesmo ano, falam do tema semelhante. Muito bom. Vamos deixar já É, ali como um dos já primeiros. deixar. Exatamente, exato. Gente, então é isso. Vamos, né, relembrar aí do verdadeiro propósito do Natal, né? Um tempo de paz, um tempo de união, de muito amor. E veja, né? Se Jesus Cristo não tivesse nascido lá, né, há 2025 anos atrás, o que seria de mim, o que seria do mundo, né? Então, olha quanta coisa não mudou, não fez sentido para todos, né? Então, vamos refletir sobre isso, né? Dessas mudanças, e o que a gente faz com a nossa vida, né? Em gratidão ao sacrifício que nos foi dado, né? Então, isso é muito E, importante.
Uma coisa que eu lembrei, para quem ainda tem bastante dúvidas sobre Cristo e sobre a questão dele ter morrido e ressuscitado por nós, olha para ele no sentido do empreendedorismo, porque aqui a gente fala bastante com pessoas que têm empresas. Olha para ele como no sentido de empreendedor, estuda a vida dele, como que ele foi na questão do empreendedorismo, porque ele pensa, eu ouvi recentemente do Thiago Brunet, que ele é o CEO que não aparece para ver o empreendimento dele há 2.000 anos. Há uns 2.000 anos, mais ou menos, ele não está aqui na Terra. E o empreendimento dele, que é a igreja, é o que mais cresce. E na Bíblia toda, nos evangelhos, mostra como que ele fez para fazer com que esse empreendimento dele durasse 2.000 anos. A escolha das pessoas, a forma como ele conduzia, a forma como ele fazia reuniões. Então, assim, olha para os evangelhos com esse olhar do empreendedorismo, pelo menos. Aí você vai ver, vai conhecer dois tipos de Jesus ali. O Jesus do empreendedor, que é o que você vai com a visão primeiro, mas depois o Jesus do amor. E aí você provavelmente vai se apaixonar por esse segundo. E o propósito, né? Ele é uma pessoa que nasceu com um propósito muito claro e definido, né? E foi fazendo todas essas ações que você citou em busca do propósito dele, né? E Então, olha aí, né? Estamos falando até hoje, então olha o legado que foi deixado. sim, sim. E o que uma empresa mais quer? É a longevidade. E ele tem um empreendimento mais longo, porque eu acho que não tem nenhuma outra empresa que tenha aí 2.000 anos, nenhum projeto, empreendimento que tenha 2.000 anos junto com ele. É Ah, sobre gerir pessoas, né? Ele geriu as diferenças de todas, as dificuldades e defeitos de cada um, potencializou as qualidades de todos. Olha aí os desafios que nós, como empreendedores, também lidamos, né? ele treinou 12 e 3 deram certos, um morreu muito cedo e no final 2 que realmente ficaram, que foi o João e Pedro. Só, tipo assim, de 12 que ele treinou, o mais capacitado, que era Judas, foi o que mais fez coisa errada, o outro, tudo torto. Mas é aquela questão de saber escolher as pessoas certas para estar do lado. Então, ele tem Sim. muito isso, ele ensina muito isso, é muito bom. Mas vamos lá para nossa oração. Vamos, bora. Papai querido, é no nome do Senhor Jesus que estamos na tua presença. Consagro novamente, Pai, esse momento a ti e que a glória seja toda tua, não minha, não do Cleiton, Pai. Que o Senhor se faça presente cada vez mais nas nossas vidas e na vida de cada um que está assistindo. Senhor, meu Deus, eu peço que o Senhor coloque nos nossos corações o real significado do Natal. Aquele que é a celebração do amor, a celebração do nascimento daquele que é modelo e exemplo para que a gente possa seguir. Quero pedir, Deus, que envie o teu Espírito Santo, que o Espírito Santo ele reafirme cada vez mais nos nossos corações como que nós devemos agir em relação ao próximo, como que nós devemos seguir nas nossas vidas, tanto nos negócios, na família, na vida pessoal. Assim eu te louvo, te agradeço, no nome do Senhor Jesus, por todas as coisas. Amém. Amém, amém, amém. Um grande Natal a todos. Evitem os exageros. Cuidem da saúde, da família e do espírito. E que seja um grande Natal a todos. Toda semana que vem ainda temos mais um. Temos. Semana que vem nós vamos falar aí dessa virada, né? Do ano novo. Por que que as pessoas precisam esperar dia 1 de janeiro para começarem as mudanças em si, né? Então estejam com a gente. Semana que vem ainda teremos um sextou. Um Isso. abraço a todos. Tchau, tchau.